This song is really very sweet. It's easy and I like it. It's nice to sing it. The Archies is not a real band. It's a cartoon, and in this cartoon, the Archies, they had this band. And it is interesting because this song from the cartoon was very famous and was like a top song in 1969 or something like this. And after that, it was recorded by other singers also. So I think you've already listened to it. It's not famous nowadays, but I think you've already listened to. Ok, so uma das coisas interessantes sobre essa música é esse caso de que The Archies não é uma banda real, né? Era uma banda de um desenho animado e eles gravaram essa música para o desenho animado. Mas ela foi assim tão... As pessoas gostaram tanto dela, né? Que ela acabou nos primeiro lugar por várias semanas da música tocada na época. E depois disso, ela foi regravada por vários outros artistas. Então, é uma música que não é para a gente pensar muito. Então, lendo um pouco sobre ela, quem escreveu ela, eles que não estavam pensando em algo que fosse... a gente vai escrever uma música pensando isso, a gente quer passar essa mensagem. Eles queriam uma música gostosa de cantar. E eu acho que eles conseguiram isso, né? Então, é uma música bem tranquilinha, assim, a letra é bem simplesinha também. Então, Sugar, Sugar. Então, primeiro, a palavra sugar é açúcar. E aí, vamos traduzir o que aqui, ó? Sugar, sugar, sugar ao honey, honey. Então, açúcar e mel, mel, né? Muito bem. Tradução literal, sugar, honey, açúcar, mel. Mas são duas palavras que a gente usa muito quando a gente está quando está se referindo a alguém que a gente gosta, né? Aqui no Brasil também a gente chama, né? Eu já ouvi muito chamando de chuchu, docinho, mozão, e ali vai, né? Pudinzinho. Então, eu não sei porquê, mas a gente tem essa coisa de que chamar alguém que a gente gosta de alguma coisa doce, né? Eu nunca vi ninguém chamando alguém que gosta de empanada, de pizza, ou minha pizzazinha, né? Coisas assim, salgadas, engraçado, né? A gente não chama. A gente vai, né, mais por essa ideia de docinho de coco, essas coisas mais doces. Então, eu acho que essa questão do doce tem a ver muito com o amor também. Então, aqui é sugar e honey. São duas palavras que a gente usa muito entre casais, entre namorados, né? Usa muito chamar um ao outro de sugar. Sweet também. Sweetie, querido, querida, sweetie. Honey também. Uma coisa importante da palavra honey é a pronúncia, que eu ouço muitas vezes a gente fazendo esse ei, honey, não tem esse ei. Todas as palavras, a maioria das palavras terminadas em EY, tem som de I. Então, honey, honey. Então, sugar ao honey, honey. Então, honey aqui, no caso, a pessoa está se referindo, tá chamando a pessoa de docinho, querida, né? You are my candy girl. Candy girl é a garota do doce, tá? Então, aqui a gente tem várias traduções para isso, né?
Você é a minha doce garota, você é uma menina doce. Ou também, se vocês viram o videozinho do cartoon, que eu coloquei no WhatsApp para vocês verem, vocês vão observar que no cartoon tem uma menina que está na barraquinha dos doces. Então, como a gente vai lembrar que essa música ela foi escrita para aquele cartoon, então tem essa relação também. Então ele está cantando isso para a menina, que é uma menina doce, mas também que tem essa relação de que ela seja a menina que está vendendo os doces, né? A garota do doce, no sentido, a garota que vende o doce. You are my candy girl. Você é a minha garota dos doces. And you've got me wanting you. Essa expressão, you've got, you have got, é uma expressão muito usada no inglês britânico, tá? Mas às vezes a gente vê isso no inglês americano também e tem o mesmo sentido de de ter alguma coisa, tá? Por exemplo, I have a car, eu posso dizer I've got a car. I've got a car, I have a car. E nesse sentido que tá aqui, you've got me wanting you, é quando alguém faz você fazer alguma coisa. You've got me waiting for you. Você me deixou esperando por você. Então a gente usa nesse sentido também, como é o caso que tá na música aqui. You've got me, você me deixou, né? Essa ideia, né? Esperando ou querendo você, desejando você nesse caso. And you've got me wanting you. Honey, sugar, sugar, you are my candy girl, and you've got me wanting you. Então, vocês percebem aqui, ela é bem repetitiva, que essa é a ideia inicial, né, de que eles queriam uma música que você fique cantarolando ela depois. Ela gruda mesmo, hein? Depois vocês vão ficar lá. A gente vai ficar com a música na cabeça. Let's repeat. Sugar, honey, honey. You are my candy girl, and you've got me wanting you. Lembra sempre que esse D, eu não vou falar and you, é and you, and you've got me wanting you. Honey, sugar, sugar, you are my candy girl, and you've got me wanting you. Ok? Do my. Quando a gente fala o my sozinho, a gente pronuncia esse i um pouco mais forte. My. Mas normalmente, quando a gente está falando, ele vai ficar bem leve, né? You are my candy girl. You're my candy girl. You're my candy girl. Eu não vou forçar my candy girl. Ok? I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Então, a palavra just tem essa ideia de só, simplesmente, de algo que não é muito importante. Ah, só isso. It's just that. Só isso. I'm just here to say. Eu só vim aqui para isso. Então, o just tem sempre essa ideia de simples, uma coisa simples no sentido de não muito importante, tá? Nesse caso, can't believe, não posso acreditar. Eu simplesmente, I just can't believe, não consigo acreditar, tá? O can't também, a gente usa muito a tradução posso, mas ela também tem essa de não consigo acreditar. The loveliness of loving you. Lovely, uma coisa que é lovely é uma coisa amável, uma coisa bonita, uma coisa que é muito agradável. It's a lovely night. É uma noite agradável, uma noite gostosa, lovely. E loveliness, aí seria a coisa, né? No caso aqui, a beleza de algo, né? Então, it's a lovely night. The loveliness of the night. Então, a beleza
da noite e uma noite linda, eu uso essa ideia de loveliness. The loveliness of loving you. Lembra que of a gente pronuncia com V. Of loving you. Porque nesse caso aqui, loving está com ing. A gente já aprendeu outras vezes que ing tem essa ideia de NDO em português, amando. Mas eu já comentei com vocês que nem sempre, tá? Por quê? Algumas vezes, quando a gente tem uma preposição, of é uma preposição, e tem um verbo depois dessa preposição, o verbo vai ter ing. Mas a tradução dele é infinitivo, amar, tá? Amar você. Então, eu não consigo acreditar na beleza de te amar, de amar você. I just can't believe it's true. Eu não posso acreditar, não consigo acreditar. It is true, que é verdade. I just can't believe the wonder. Wonder é a maravilha, né? The wonder, uma coisa que é wonderful, é maravilhoso. The wonder é a maravilha, né? Of this feeling too, na maravilha desse sentimento também. Let's repeat. I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe. Oops. Apertei algo que eu não deveria ter apertado, obviamente. Okay, just a moment. Okay. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Okay, let's see. Sugar, oh, honey, honey, you're my candy girl and you've got me wanting you. Honey, oh, sugar, sugar, you're my candy girl and you've got me wanting you. Mesma repetição da primeira estrofe. E é aqui que me incomoda. Acho que agora vai dar certo. When I kissed you, girl, I knew how sweet a kiss could be. I know how sweet a kiss can be. Like the summer sunshine, pour your sweetness over me. Pour your sweetness over me. When I kissed you, girl, when I kissed you, quando eu beijei você. To kiss, beijar, passado, kissed. O som é de T, kissed, kissed. When I kissed you, girl, I knew. Knew é o passado do verbo know. Eu sei, eu sabia, eu soube. Né? I knew. Aqui também a pronúncia, esse E não vai pronunciar. Então a gente vai falar knew, é knew. I knew, I knew, I know, I knew, I know, I knew how sweet a kiss could be. Então eu soube o quão doce um beijo poderia ser. Essa estrutura de how sweet, a gente usa no sentido de quão. I know how sweet, how interesting, o quão interessante, how lovely, o quão amável, how dangerous, o quão perigoso something is. Então, a gente usa o how muito em frases como how are you, how old are you, how much, how many, no sentido de como. Mas a gente usa nessa expressão também do how sweet, how dangerous, how safe, how lovely, de quão alguma coisa é. A palavra sweet também é doce. Então, nós temos duas palavras aqui que têm esse sentido de doce. Nós temos, claro, o sugar,
que é o açúcar em si, né? E não doce, é a coisa, sugar. E nós temos a palavra candy, que é doce, e temos a palavra sweet, que também é doce. Qual é a diferença e quando uso uma e quando uso a outra? Lembra que eu comentei que o sweet também a gente pode usar no sentido de querida, principalmente quando a gente escreve com IE no final, sweetie. Sweet, oh my sweetie, que aí também é no sentido de querida, de meu amor, né? Uma outra palavra para a gente usar com o sugar, honey, sweetie, também. Mas o sweet, a gente tem mais o sentido de gosto de alguma coisa. It is sweet, it is not salty. Então, é doce, não é salgado. E o candy é a coisa mesmo, sabe? O doce é a bala, é a jujuba, que é um doce. Aí é um candy, tá? Então, a coisa, eu digo, por exemplo, vou dizer que o doce é doce. Então, eu vou assim, the candy is sweet. Então, o doce, a coisa é doce, sweet, gosto de doce, ok? Então, a gente tem essas duas coisas. Eu posso usar sweet também no sentido de doce, coisa? Sim. A gente pode falar assim, I need to buy some sweets. Eu quero comprar alguns doces. Também eu posso usar. Então, o sweet, a gente tanto pode usar no sentido de gosto doce ou de a coisa doce. Mas o candy, não. Então, por exemplo, eu não posso dizer que o chocolate candy is candy, ou chocolate cake is candy, não. Ele é, it's not a candy, não tem nada a ver com o candy. Eu posso dizer só que o chocolate cake is sweet. O bolo de chocolate é doce, e aí eu digo, uso somente a palavra sweet. Ok. Like the summer. Então, esse like, voltamos a lembrar que ele tem, nesse sentido, eu tenho o sentido de comparação. Eu estou comparando o beijo, né, com o verão, o sol de verão, né? Então, como o summer sunshine, o sol de verão. A palavra sun é sol, a palavra shine é brilhar. Então, na verdade, se eu pensar em sunshine, or the sun is shining, o sol está brilhando. Mas, quando eu uso a palavra junto, sunshine, eu tenho essa ideia de o brilho do sol, ou simplesmente o sol, também posso usar. Summer sunshine, então tem essa ideia do brilho do sol do verão. Como o brilho do sol do verão. Ou para não ficar brilho do sol do verão, a gente pode dizer como o sol de verão. Pour your sweetness over me. Então, sweet é doce, sweetness, doçura. It is sweet, ele é doce, adjetivo. E aqui eu tenho a coisa de sweetness, como a gente viu antes, o loveness, também. Então, loveness or sweetness. Pour é uma palavra interessante para a gente lembrar, e essa ideia de derramar alguma coisa. Então, quando eu pego água e eu vou derramar, ela vai indo devagar, né? E a gente vai fazer bagunça, obviamente, né? Então, pour some water. Quando você vai servir chá para alguém, a gente usa muito essa expressão. Pour me some tea. I will pour you some coffee. Então, não é no sentido de derramar café em você, mas não tem essa ideia de derramar no sentido de você pegou uma água e derramou água. É o outro verbo daí. Esse derramar é nesse sentido de despejar. Talvez seja um verbo melhor. Mas essa coisa de você colocar aos poucos alguma coisa dentro de outra coisa. Então, eu posso pour some water, pour some milk, né? De colocar devagar alguma coisa. Essa é a ideia do pour.
some sweetness, sua doçura, over me, sobre mim. Let's repeat. Aqui a gente junta when I kissed you, girl, I knew how sweet a kiss could be. I know how sweet a kiss can be. Aqui ele usa a frase no passado, I knew e could be, e aqui ele usa no presente, I know, can be. Na música eu percebi que às vezes tem algumas versões que eles usam could e às vezes usa can. Lembra que eu comentei já com vocês que algumas, quando a gente regrava e tal, às vezes tem algumas diferencinhas, né? E aqui realmente não faz, né? Eu soube o quão doce o seu beijo seria, eu sei o quão doce o seu beijo pode ser. Então, poderia ser, pode ser, veja que não dá diferença na frase. Se eu colocar presente ou passado aqui, né? I knew, eu soube quão doce um beijo seria, né? Eu sei o quão doce um beijo pode ser. Tanto faz. Like the summer sunshine, pour your sweetness over me. Pour your sweetness over me. Ok. Vamos para a parte. Sugar, pour a little sugar on it, honey. Pour a little sugar on it, baby. I'm gonna make your life so sweet, yeah. Pour a little sugar on it, yeah. Então, sugar, açúcar, docinho, né? Aqui eu coloquei açúcar, mas aqui deveria ser, acho que, querida, né? Coloque, né? Derrame um pouquinho de açúcar nisso. Sobre isso, no amor, na situação. Esse está representando muito a situação aqui. Pour a little, quer dizer, adoce um pouquinho, né? Mais ou menos essa é a ideia, né? Pour a little sugar, quer dizer, coloque um pouquinho de açúcar, adoce um pouquinho. Então, nós temos o sugar, o honey, o baby, tudo isso indicando o quê? Querida, meu amor, docinho, né? Put a little sugar on it. I'm gonna make your life so sweet. Eu vou fazer a sua vida tão doce, so sweet. E aqui a gente volta com essa ideia de que doce é melhor do que salgado, né? Então, ninguém vai salgar a vida de ninguém, ninguém vai salgar a vida dos outros, não é muito legal, né? Então, eu vou, né, fazer a sua vida mais doce. Vou deixar a sua vida mais doce. Put a little sugar on it. Oh, sugar, honey, honey, you're my candy girl, and you got me wanting you. Oh, honey, honey, sugar, sugar, honey, honey, sugar, sugar, you are my candy girl. Então,